O nosso tema, o tema da mensagem dessa manhã é ver ou não ver. Ver ou não ver. Ainda no capítulo 9 do Evangelho de João. Mas eu queria começar hoje com um pequeno desafio. Eu tenho aqui uma imagem para vocês verem junto comigo. Vocês conseguem ver? Muito bem. Você tem aqui 12 bolas. Eu quero que você diga quantas cores você pode ver aí, quantas bolas de cores diferentes. Olhe para essa imagem aí por um minuto. Tem algumas verdes, certo? Azuis, laranjas, vermelha ou laranja, né? Mais ou menos. Quem vê 4 bolas azuis aí? Sim? 4 verdes? Sim? E 4 laranjas? É isso? Ou vermelha? Será que é isso mesmo? Agora eu quero mostrar para vocês algo. Na verdade, todas as bolas são laranjas. Você acredita nisso? Pode colocar a imagem com as bolas. Agora, isso. Essa é a verdadeira cor de todas as esferas. O que você vê na imagem anterior são as linhas que estão sobrepondo as esferas e elas acabam refletindo nos nossos olhos, dando uma ilusão de ótica. Agora, se colocar as duas, você vai poder ver melhor as linhas que sobrepõem as esferas. Olha aí, elas acabam como que mudando a sua cor, enganando os nossos olhos. Veja só, eu não sei se você já passou por situações assim na sua vida cotidiana, em que os teus olhos te enganaram. Você olha para uma coisa e pensa que é algo, mas mais tarde acaba percebendo que estava equivocado. Eu creio que todos nós já passamos por situações assim. Hoje nós continuaremos no capítulo 9 do Evangelho de João, porque nele Jesus curou um cego de nascença, colocando lama nos seus olhos. Jesus pediu para que ele fosse se lavasse no poço. O homem obedeceu e voltou enxergando. Os seus vizinhos, as pessoas que o conheciam, ficaram maravilhadas, nem sequer o reconheciam. Ele estivera toda a sua vida mendigando, e agora aquele homem estava de pé, podia ver. Cada milagre registrado por João, ele é chamado de sinal, porque ele traz um significado espiritual, que revela a natureza de Cristo, também a sua missão. A cura do cego de nascença destaca a questão da cegueira espiritual, porque há pessoas que julgam enxergar, mas na verdade caminham em trevas. Acontece, queridos, que muitas vezes os problemas físicos, eles são mais simples de identificar do que os espirituais. Quando alguém tem um problema físico, logo ele vai no médico, é mais fácil de identificar. Quando alguém tem uma deficiência ou um problema no seu corpo físico, ele vai buscar uma solução, logo vai procurar uma melhor forma de poder viver. No entanto, quando alguém ignora os seus problemas, como ele será curado? Quando alguém não pode identificar o problema que tem, como ele buscará a cura? Muitos acreditam caminhar na verdade, mas estão cegos por causa de preconceitos, por tradições, por ilusões. Há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Quantos já ouviram? Hoje nós vamos continuar o capítulo 9 do Evangelho de João, a partir do versículo 13, e nós vamos ver as consequências do milagre e também o seu significado espiritual. E eu oro nessa manhã, como já oramos, que os seus olhos possam ser abertos, que nessa manhã você enxergue Cristo e compreenda quem Ele é para você e o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 9, continuando de onde paramos na semana passada. Então,
levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Somente até aí, por enquanto, nós vamos ler por partes. O homem que fora curado depois de testemunhar aos seus vizinhos é levado aos fariseus, às autoridades religiosas, e então ele reforça o seu testemunho. Os fariseus fizeram uma pergunta parecida com as dos vizinhos: como foi que isso aconteceu com você? Como você era cego e agora pode ver? O homem repetiu a sua história, mas aqui nós podemos reparar algo importante. Quando Jesus realizou esse milagre, era sábado. Segundo a tradição dos judeus, Jesus não podia ter realizado tal feito num sábado, veja só. Agora repare algo: no entanto, Jesus nunca quebrou a lei do sábado, Jesus nunca violou nenhuma lei. O que Jesus desafiou foram as interpretações e as tradições que os judeus mesmo tinham estabelecidos. Note, isso fez com que os fariseus considerassem Jesus um pecador. Eles disseram: esse homem é um pecador, porque Jesus não correspondeu às visões distorcidas que eles tinham da lei. Veja só, em contraposição, outras pessoas disseram: como um homem que estão dizendo que é pecador consegue realizar um feito tão extraordinário, um milagre criativo de dar vista a um cego de nascença? Diante da divisão de opiniões, eles chamam o homem que fora curado e perguntam: qual é a sua opinião? Você foi curado por ele. E então o homem diz: ele é um profeta. Perceba que ele estava crescendo na revelação de quem Jesus era. No começo ele disse: ele é um homem chamado Jesus. Agora o homem diz: ele é um profeta. Agora, querido, é importante, eu quero aqui fazer um parênteses, para que você compreenda algo, a diferença entre a palavra de Deus escrita e entre a tradição dos homens. Há uma diferença. Os judeus consideraram Jesus um pecador, porque ele quebrara não a lei de Moisés, mas quebrara a tradição que eles tinham. Queridos, veja só, há um mandamento na lei de Moisés que diz para guardar o sábado, mas ele não fala como deve ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Isso não está escrito na Bíblia, não está escrito na lei de Moisés. A série de restrições que os judeus praticam até hoje, eles mesmos estabeleceram na sua tradição. Há uma tradição oral e escrita que eles mesmos estabeleceram. O problema é que os judeus passaram a considerar a sua tradição no mesmo nível da palavra de Deus, no mesmo nível da Escritura Sagrada. Por isso, ao ver Jesus quebrar as suas tradições, para eles era como se Jesus tivesse cometido um pecado. Veja só o que Jesus disse sobre isso lá em Marcos 7, dos versos 6 ao 9. Eu quero que você leia comigo, por favor. O que Jesus falou sobre esse assunto? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição dos homens. Veja só o combate de Jesus com os religiosos. Jesus está dizendo: olha, vocês me adoram em vão. Por quê?
vocês negligenciam os mandamentos que Deus mesmo deu e se apegam às tradições dos homens. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Então veja só o problema aqui. Os judeus passaram a considerar a sua tradição tão importante quanto a palavra revelada por Deus. E mais, há momentos em que eles desobedeciam a lei, a palavra, por causa da tradição deles. Uau! Queridos, nós temos uma Bíblia, e a nossa Bíblia é composta de 66 livros. Quantos alunos da Academia Ministerial tem aqui nessa manhã? Eles não vieram, não tomaram café. Quantos alunos da Academia Ministerial tem aqui hoje? Melhorou um pouquinho. 66 livros, 39 do Antigo Testamento, são os mesmos livros que os judeus consideram inspirados e sagrados. Foram compostos, na sua maioria, pelos profetas do Antigo Testamento. Os 39 livros da Taná, o livro sagrado dos judeus, é o nosso Antigo Testamento. Nós temos 27 livros do Novo Testamento, que foram escritos pelos apóstolos e por figuras apostólicas, figuras ligadas aos apóstolos. A revelação foi encerrada com o último livro, o Apocalipse. E no final do Apocalipse há uma advertência: olha, que nada se acrescente e que nada se subtraia do livro. Aquele que acrescentar ou subtrair algo do livro, virá sobre ele as maldições escritas no livro. A nossa Bíblia termina com o Apocalipse com essa advertência, que nada fosse acrescentado nem subtraído. Jesus criticou os judeus por colocarem a sua tradição no mesmo nível da lei que fora inspirada por Deus. Mas, ouça só, ironicamente, a igreja que se diz cristã seguiu pelo mesmo caminho. A Igreja Católica Romana fez exatamente o mesmo ao considerar as suas tradições no mesmo nível da palavra de Deus. A igreja passou a considerar as suas tradições e até a palavra dos seus líderes maiores com o mesmo nível, o mesmo peso da palavra de Deus. Uau! Na verdade, a igreja fez pior do que os judeus, porque os judeus, na sua tradição, eles aplicaram e expandiram a lei, enquanto a Igreja Católica incorporou na sua tradição elementos pagãos que contradizem claramente os ensinos de Cristo e as Escrituras Sagradas. Veja só, o que Jesus tanto combateu, os religiosos e as suas tradições, também infiltrou-se na Igreja de Cristo, que passou a considerar as suas tradições e a palavra dos seus líderes tão importante quanto as Escrituras Sagradas. Há 508 anos, nós estamos no marco, no dia 31 de outubro, foi comemorado 508 anos da Reforma Protestante. Eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo. E a Reforma Protestante levantou 5 solas que foram fixadas na porta da igreja. E aqui eu tenho uma imagem para você. E a primeira delas é a sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade para a fé e para a prática cristã. Quando os reformadores se levantaram e começaram a traduzir a Bíblia, estudar a Bíblia, a primeira sola que eles gravaram, a sola Escritura, somente a Escritura tem autoridade para a fé e para a prática cristã. A segunda sola, sola fide, que é somente a fé. Você pode dizer comigo, somente a Escritura, somente a fé. O que quer dizer isso? A salvação, ela vem através da fé em Jesus Cristo e não por meio das obras. A terceira sola é sola gratia, somente a graça. Ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus. Ela não pode ser merecida, não pode ser comprada, não pode ser vendida. Diga junto comigo, somente a graça. A quarta sola é solus Christus. Somente Cristo.
Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só através de Jesus nós somos salvos. Solos Cristo, somente Cristo. Diga junto comigo, somente Cristo. E a última sola é o soli Deo glória. Somente a Deus a glória. Toda a glória, a honra e a adoração deve ser dada somente a Deus, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor da salvação. Amém? Há 508 anos começou um resgate na igreja de verdades importantes. A reforma não foi completa, não foi perfeita. A igreja continua sendo reformada até os dias de hoje. Os reformadores não eram santos, a palavra deles não era infalível, mas passos importantes foram dados para que a igreja voltasse à Escritura como Jesus havia determinado. Eu fecho aqui esse parênteses para você aprender, mas é importante que você saiba identificar, discernir, diferenciar entre o que é a palavra de Deus e o que é a tradição e os ensinos dos homens. Muitos mesmo dentro da igreja reformada se apegaram a tradições. Há muitos reformados que ficaram apegados nas interpretações dos seus fundadores e continuam ali ferrenhamente apegados e acabam não podendo enxergar o mover do Espírito dos últimos anos. Então é importante que a Escritura Sagrada seja a nossa regra de fé e prática, como Jesus mesmo estabeleceu. Por isso eu tenho um primeiro ponto nessa manhã, que é o cuidado com as visões distorcidas, o perigo da visão distorcida. Sabe por quê? A tradição religiosa cega. As falsas ideologias desse mundo também cegam. É preciso que você preste atenção quais são as lentes com as quais você tem enxergado o mundo ao teu redor, com quem você aprendeu aquilo que você sabe. Cuidado para você não estar preso numa visão limitada, numa visão incorreta, numa visão distorcida, numa visão humana. Hoje, além da tradição religiosa que veio dos homens e que tem borrado a visão de muitos, há uma ideologia anticristã que é pregada no mundo todo, por todos os meios. É só você olhar ao teu redor, na televisão, na escola, na faculdade, por todo lugar, há uma ideologia anticristã que é pregada, que é disseminada no mundo inteiro. Não é só a tradição da religião que cega, mas aí as ideologias do mundo também cegam. Você tem, desde a escola, quando um jovem, uma criança vai para a escola, vai para o colégio, vai para a faculdade, nas salas de aula tem os professores, e os professores que deveriam fazer o quê? Ensinar a criança a pensar, dar para ela ferramenta para que ela possa tomar suas próprias decisões, desenvolver o seu próprio pensamento. Nós temos visto o quê? Minhas filhas já passaram pela escola, agora elas já estão na faculdade, e nós convivemos bem muitos anos. Você vê o que dentro das salas de aula? Os professores que pregam segundo a lente deles, segundo a sua ideologia. Ao invés de ensinar as crianças a pensar, eles militam as suas causas. Eles querem colocar dentro da mente das crianças e dos jovens na faculdade aquilo que eles pensam, a forma que eles veem o mundo. E muitas vezes é na escola que um jovem cristão ou uma criança já tem seus desafios, e ali muitos semeiam a desobediência aos pais, semeiam contra a família, debocham de Deus, semeiam imoralidade. E ali já começa uma semeadura de ideologias que são anti-Deus, anticristã. Nós vemos nos nossos dias também algo muito grave. Antigamente nós confiávamos nos jornalistas. Você chegava em casa e assistia ao jornal, ou de manhã lia o jornal. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Quem aqui já leu o jornal de manhã? Uma pequena parte. A gente lia o jornal, assistia na televisão, e você acreditava que estava vendo as notícias,
que os jornalistas deveriam retratar a realidade de forma imparcial, mas não é isso que nós vemos. Nos últimos anos nós nos decepcionamos por ver que aqueles que deveriam trazer a verdade de forma imparcial também não o fazem. Mas eles militam por suas crenças, espalham a sua visão do mundo, eles torcem a notícia para que se encaixe na sua visão, na sua ideologia. Queridos, nós chegamos a algo muito chocante, porque as pessoas chegam a negar os fatos, negar a realidade para manter a sua ideologia, para manter a sua tradição, para manter a sua forma de pensar. Eles conseguem brigar com os fatos, brigar com a notícia, brigar com a imagem, para poder falar aquilo que eles querem, desde que seja de acordo com a visão de mundo que eles têm. Vocês já viram isso nesses dias? Eu creio que todos nós temos visto, não é verdade? E é exatamente isso que os judeus fizeram. Veja só, um homem fora curado, um cego de nascença fora curado, mas para eles, porque aquela cura não se encaixava na tradição, na maneira de pensar deles, eles queriam encontrar um defeito. Eles queriam mostrar que aquele homem não estava curado de verdade. E queriam desmoralizar de alguma maneira o cego Jesus, porque a cura do cego não se encaixava na tradição e na maneira de pensar que eles tinham. Exatamente nos dias de hoje, muitos têm feito igual. Negam a realidade, negam os fatos, porque não se encaixam com a sua visão de mundo, com a ideologia. Perceba, a tradição religiosa cega e as ideologias do mundo também cegam. Por isso, querido, muitos estão dentro da igreja e não creem em milagres. Muitos vivem de maneira cética, não creem no poder de Deus, não creem em milagres. Eu quero que você marque aí, para que você leia durante essa semana, Romanos 1, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, do verso 18 até o 32, e é uma descrição da humanidade que está distante de Deus, que virou as costas para Deus, que negou a revelação de Deus que está na criação, e portanto são indesculpáveis. Deus tem se revelado ao mundo pela sua palavra, Deus se revela ao mundo pela criação, Deus se revela ao mundo de maneira geral, pela natureza, pela criação, por tudo aquilo que Deus fez. Mas os homens viraram as costas para Deus e trocaram a verdade pela mentira. Eles preferiram as trevas do que a luz, é o que está escrito. Eles consideram o bem mal e o mal bem, torceram todas as coisas. Mudam a realidade dos fatos, daquilo que Deus criou, por causa das suas narrativas, por causa de ideias distorcidas, de uma visão distorcida e apartada de Deus, deste mundo. Por isso, querido, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, que os teus olhos espirituais se abram nessa manhã, para que você veja a Cristo, o propósito que Ele tem para a sua vida, quem você é para Ele e não para esse mundo. Romanos 1 fala dessas distorções, do homem transformando o bem em mal e o mal em bem, e é o que nós vemos nos nossos dias. Romanos 1 fala até da sexualidade, do homem que toma relações com outro homem, da mulher que muda a natureza para ter relações com outra mulher. Ou seja, a distorção, o negar os fatos, o negar a realidade por ideologias, chega a afirmar que um homem pode ser mulher, que uma mulher pode ser homem. Está tudo lá em Romanos 1, isso não inventaram essas coisas hoje. E Deus dizendo, olha, o homem mudou o bem por mal e o mal por bem, afastou-se de Deus, e por isso tem se perdido em depravações, tem se perdido em caminhos obscuros. Mas o livro de Romanos ainda aponta para nós uma saída. Romanos 12, versos 1 e 2, eu quero que você leia comigo. Você pode ler comigo em voz alta? 1, 2, 3. Portanto, irmãos, vamos lá. Até aí, por enquanto, para ali um pouquinho para a gente comentar. Irmãos, há uma saída.
Eu peço pelas misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo está falando, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto que Deus quer. Veja o que Deus quer de você e de mim. A oferta do Novo Testamento não é um animal sacrificado. Jesus deu a sua vida já por nós. A oferta do Novo Testamento não é um trocado que você vai pôr na salva, um pix e nem o dízimo. Não, a oferta do Novo Testamento é que você entregue a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que Deus quer. Não é você vir à igreja, sentar no domingo e ouvir uma palavra ou cantar um louvor uma vez por semana. Não é você dar uma oferta daquilo que te sobra. Não, o culto que Deus quer, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o culto que Deus quer, de mim e de você, é que você entregue a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E depois vem o verso 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aqui está a saída para mim e para você. Primeiro, ofereça o seu corpo, faça uma aliança, um pacto com Cristo. Oferte a sua vida como um sacrifício a Deus e então renove. Veja só, aqui é uma palavra interessante. Não se amoldem. A palavra é por forma. O mundo nos força para nos colocar na sua forma, colocar no molde, colocar na forma. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não permita que o padrão do mundo coloque você numa forma, deforma, amolde a sua vida. Perceba que cada um de nós, as crianças que estão na escola, os jovens que estão no colégio, na faculdade, todos que trabalham, você que está colocado dentro da sua família, o mundo faz força para te colocar dentro da sua forma, dentro do seu molde, para moldar o teu pensamento, moldar a tua vida, para dar uma forma para você, para o teu destino. Mas olha, não aceite o molde do mundo, transforme-se pela renovação da sua mente. A sua mente precisa ser renovada, assim como a minha, e a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. A minha mente, a sua vida, a sua mente precisa ser transformada para que você possa então provar, comprovar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é boa, como Deus é bom. É mais do que boa, ela é agradável. E aí, se isso já não fosse o suficiente, ela é perfeita como Deus é perfeito. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. É claro que todos aplaudem, ficam felizes e querem viver isso, mas note o que vem antes. Para você viver a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, primeiro, você tem que oferecer a sua vida como um sacrifício, como uma oferta agradável a Deus, e então transformar a tua mente, romper com os moldes do mundo, para que então você possa viver essa promessa tão tremenda de Deus para a tua vida. Ou você é um cristão verdadeiro, que deu a sua vida a Deus, que tem renovado a sua mente segundo a sua palavra, está vivendo a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, ou você está sofrendo debaixo dos moldes do mundo e apartado de Deus. Você compreende essa palavra nessa manhã? Eu tenho que continuar. Nos versos 18 ao 23 que nós vamos ler agora, você vai ver a postura daquele homem corajoso, o homem que fora curado. Eles vão querer apertar o homem de todos os lados, colocá-lo contra Jesus, mas ele vai ficar firme no seu testemunho. O verso 18 diz assim: os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado,
enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Veja só, eles não acreditaram no testemunho do homem e mandaram chamar os pais. Esse não é o filho de vocês? Como ele pode ver? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade para falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade para falar por si mesmo. Chamaram os pais do cego para interrogar. Agora eu quero que você entenda, eles ficaram com medo. Porque uma pessoa expulsa da sinagoga, na verdade, não é que ela ia ser expulsa da comunidade religiosa. A sinagoga era o centro da vida das pessoas, dos judeus. Era onde a comunidade se reunia. Alguém expulso da sinagoga, ouça, ele não poderia se relacionar com as pessoas da sua comunidade. Não poderia receber ajuda e nem fazer comércio com as pessoas da comunidade. Ele estava excluído totalmente. Alguém que fosse excluído da sinagoga provavelmente passaria fome. Não teria como se sustentar, nem como fazer negócios. Veja o que estava embutido aqui. Por isso os pais ficaram com medo. E disseram: olha, ele já tem idade, ele que sabe, nós não sabemos como ele foi curado. Ele nasceu cego, agora ele pode ver, mas nós não sabemos nada sobre isso. Os pais ficaram com medo. Agora, quantos pais tem aqui hoje? Ainda que eles tenham ficado com medo, veja só, me chama a atenção desses pais, porque eles não agiram como pais amorosos. Por causa do medo, eles deixaram o seu filho se defender sozinho. Eu creio que um pai e uma mãe amoroso, a despeito da ameaça, estaria ali ao lado do seu filho para poder defendê-lo, não é verdade? Vocês não pensam assim? O pai enfrentaria também as autoridades, ou pagaria o preço para poder ajudar o seu filho, ou estar do lado do seu filho, mas por causa do medo, os pais disseram: olha, nós não sabemos o que aconteceu, pergunte para ele. Ele era cego, agora ele pode ver. Agora, querido, é muito tremendo quando eles chamam agora o homem de volta e ele responderá com uma convicção maior. Eles mandam o pai embora e chamam o cego novamente. Vamos ler agora o próximo verso. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Eles consideravam Jesus pecador por ter quebrado a tradição deles. Ele respondeu, veja só a resposta do homem: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os olhos? De novo, ele perdeu a paciência. Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Uau! Maravilhoso, não é? Encheram o homem de questionamentos. Esse homem é pecador. Ele falou: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu posso ver. Isso é o que importa. Mas como fizeram isso? Eu já falei e vocês não ouviram. Eu vou falar de novo para quê? Vocês querem ser discípulos dele? E aí, o cego mexeu na ferida dos fariseus. Eles ficaram ainda mais bravos. E no próximo verso você vai ver que eles começaram então a insultá-lo. Eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Ele vai continuar. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos.
Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E então o expulsaram. Veja a arrogância dos religiosos. Eles orgulhavam-se de ser discípulos de Moisés, mas eles não se dão conta que se fosse segundo Moisés, eles estariam condenados. Quando as pessoas perdem os argumentos, elas passam a insultar, passam a debochar. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem contra os cristãos. Quando elas não têm mais argumentos, elas passam a debochar, passam a insultar. Eles presenciaram um milagre extraordinário, algo que só Deus poderia fazer, mas tudo que eles tinham eram insultos, eram acusações, e disseram ainda para o homem: você é cheio de pecado, você nasceu em pecado, o que você está querendo ensinar para nós? Preste atenção, as Escrituras dizem que todos nasceram em pecado. Não foi só o cego que nasceu em pecado. Os fariseus esqueceram que eles mesmos também haviam nascido em pecado. Mas no seu orgulho apontavam o pecado do homem. Uau! É comum muitas vezes dizerem, quando alguém se converte, e ele vai pregar para a sua família, vai pregar para os seus amigos, é comum, muitos falam mesmo: quem você pensa que é? Você é pecador, nós te conhecemos, você fez isso, isso, aquilo, você faz isso, está achando que é melhor do que nós agora? Quem você pensa que é para vir pregar para a gente agora? Foi o mesmo que fizeram com o homem: olha, você nasceu em pecado. Mas eu quero que você note algo, querido. Eu creio que todos já notaram. Veja a ousadia e a sabedoria que aquele homem teve. Quantos podem se inspirar nessa manhã? Mesmo diante de uma ameaça tão grande, ele permaneceu firme, permaneceu fiel ao seu testemunho. Ele permaneceu firme naquilo que ele sabia. Ele nem sabia tanto sobre Jesus, mas naquilo que ele sabia, ele permaneceu firme e testemunhou com ousadia. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus vem sobre as nossas vidas para que possamos testemunhar. Por isso, testemunhe com ousadia. Diga para quem está ao seu lado: testemunhe com ousadia. Veja a sabedoria. Aquele homem era cego de nascença, um mendigo, analfabeto, e ele mostrou uma sabedoria e foi ligando aquilo que tinha acontecido de maneira mais lógica do que os próprios eruditos, do que os religiosos, do que os estudiosos. Ele apontou para a verdade de Deus. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria o que falar quando estivéssemos diante das autoridades, diante das perseguições. Que você não seja como os pais que tiveram medo, mas que você se levante como uma testemunha para testemunhar com ousadia diante desse mundo o que Deus fez por você. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Muito bem. Essa semana nós tínhamos um desafio de testemunhar a uma pessoa. Foi o desafio da aplicação prática do domingo passado. Você testemunhou para alguém essa semana? Eu testemunhei para alguém nessa semana, na única oportunidade que eu tive. Que você busque a cada semana uma oportunidade e ore a Deus: Senhor, me dê a oportunidade para testemunhar para alguém, para contar para alguém aquilo que Deus tem feito na minha vida. Você precisa testemunhar para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que estão perto de você. Oferecer-se para orar por eles, para fazer a oração de confissão. Depois que você testemunhou a todos,
que você busque de Deus uma oportunidade a cada semana, na barbearia, as mulheres no cabeleireiro, foi alguém do seu lado, puxou conversa, no Uber, que você busque de Deus uma oportunidade para testemunhar a Cristo nesse mundo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para que testemunhemos do seu poder nessa terra. Amém? Nós já estamos quase terminando. Fique firme nas perseguições. Está aqui dentro do que nós estamos falando. Diga para quem está ao seu lado para você me ajudar. Fique firme nas perseguições. Expulsaram o homem, ameaçaram, insultaram, acusaram. Mas nada disso importava. Ele disse: antes eu era cego e agora eu posso ver. Sem saber muito, sem treinamento teológico, aquele homem respondeu com clareza, com ousadia, ficou firme, foi expulso, foi maltratado. Até os seus pais o deixaram sozinho para se defender. Note, é difícil ser cristão nos nossos dias, não é verdade? Quando alguém é um cristão, logo ele vai receber rótulos. Ah, é isso, é aquilo outro, é ignorante, é fanático, é isso, é aquilo. Um cristão recebe rótulos. Um cristão vai ser desprezado. Muitas vezes o jovem na escola, o jovem na faculdade vai ser deixado de lado, vai ser rotulado, vai ser alvo de risada dos outros. Vocês sabem do que eu estou falando, não é verdade? Muitas vezes no ambiente de trabalho, alguém vai ser ridicularizado, vai ser apontado, e as pessoas encontram pequenos motivos para querer debochar, ridicularizar, colocar rótulos naquele que é um verdadeiro cristão. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não importa se você é um jovem, se você é um profissional, onde Deus tem colocado você, não ceda às pressões, não tente agradar o mundo, permaneça firme e o Senhor te honrará. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você, preocupe-se em agradar a Deus. Preocupe-se o que Deus pensa de você. Seja fiel a Ele. Se tiver que ser perseguido, que seja. Se tiver que ser apontado, que seja. Mas permaneça fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. Ainda que todos fiquem contra você, Jesus estará do teu lado e não te deixará sozinho. Por isso ele disse: olha, eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Vão, preguem o evangelho, testemunhem, façam discípulos, orem pelos enfermos, expulsem demônios. Mas então ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você faz a vontade de Deus, você não está sozinho, Jesus mesmo está com você. No verso 35, a última parte, Jesus foi ao encontro do homem. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele? Ele fez tudo isso e ele nem tinha a revelação completa ainda. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aleluia. Lembre-se, o homem foi expulso da comunidade, deixado sozinho pelos pais, mas Jesus foi ao seu encontro. Aleluia. Ouça, querido, nós já estamos terminando. O Senhor vê você. Ele nunca te deixa sozinho. Ele tem te chamado, Ele tem te atraído, porque Ele te ama e tem um propósito para você. Ainda que as pessoas virem as costas para você, Jesus te dá o seu rosto. Jesus não te rejeita, Ele te ama. Jesus não te abandona. Jesus perguntou para o homem:
foi até o homem e perguntou: você crê no Filho do Homem? O que quer dizer isso? É o título do Messias. Você crê no Messias, no Salvador? Aquele que veio revelar o Pai, fazer a ponte entre os homens e Deus. E o homem, quem é ele para que eu creia? Jesus respondeu: é aquele que está falando com você. E a reação do homem foi: eu creio, Senhor. E então o adorou. Aleluia. Quantos podem ter essa mesma atitude nessa manhã? Dizer: Senhor, eu creio. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que você esteja sendo apontado, ridicularizado, ainda que hoje você olhe ao redor e veja tantas coisas fora do lugar, Jesus foi até aquele homem e a resposta dele foi: Senhor, eu creio. E então o adorou. Querido, cresça na revelação de Cristo. É a palavra do Senhor para o teu coração hoje. Perceba como o homem foi crescendo no capítulo. A primeira vez ele falou: quem me curou foi um homem chamado Jesus. Depois ele falou: na verdade ele é um profeta. Depois ele o reconheceu como um homem de Deus. E agora o homem reconhece Jesus como o Salvador, como o Messias. E então o reconhece como Senhor, como Deus, e o adora. Dedique-se a conhecer mais e mais de Deus. Quem é Jesus para você? É um homem da história? Foi um filósofo? Um profeta? É alguém que pode fazer um milagre que você necessita? Que você possa ir além e conhecê-lo como Salvador, como Senhor, como aquele que é digno de toda adoração, que é digno de rendição. Cresça, querido, no relacionamento, no conhecimento de Cristo. Você já nasceu de novo? Busque ser cheio do Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo, testemunhe. Você tem testemunhado, submeta-se ao discipulado, para que Deus te use como um líder, como um pastor para essa geração. Não pare de crescer em Cristo, não interrompa essa progressão, ainda que você tenha vindo por um milagre, que você não permaneça aí. Fecha a porta do teu quarto, busca Deus em oração, e Ele iluminará os teus olhos. Busca uma experiência pessoal com Deus, dedique-se a conhecê-lo mais e mais pela palavra, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida, aleluia. Ele quer abrir os teus olhos nessa manhã. Jesus disse ao homem: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Uau! Jesus diz: eu vim para julgamento. Veja só, não é uma contradição o que ele tinha dito antes. Na verdade, Jesus, na primeira vinda, veio como um cordeiro, veio para salvar, ele não veio para julgar. Na segunda vinda, ele voltará como um leão, ele trará uma espada, e aí haverá julgamento. Agora, mesmo na primeira vinda, ainda que Jesus tenha vindo para trazer graça e salvação, a luz que ele trouxe acabou por condenar aqueles que preferiram viver nas trevas. A luz que Jesus trouxe acabou por condenar aqueles que rejeitaram a salvação. Jesus veio abrir os olhos dos cegos, trazendo luz, mas os arrogantes, os religiosos, aqueles que achavam que podiam ver bem, não conseguiram enxergar a verdade de Deus. Quando os fariseus perguntaram: acaso nós também somos cegos? Veja só, se eles admitissem os seus pecados, eles poderiam ser curados, perdoados. Mas como eles achavam que não tinha pecado, quem tinha pecado era o cego. Como não houve arrependimento, o seu pecado permaneceu. Querido, eu quero que você veja o contraste entre os fariseus e o homem que fora curado. Enquanto o cego, o capítulo todo 9, caminhou na direção da luz,
E cada vez mais foi tendo seus olhos abertos para conhecer a Cristo. Os fariseus foram se trancando cada vez mais num quarto escuro, onde nenhum facho de luz podia entrar. Eles escolheram o caminho da arrogância, da autojustificação, da cegueira espiritual. E para terminar, concluindo, eu quero mostrar para você o último ponto, que é esse aqui. Reconheça a sua condição. Quantos necessitam de um milagre nessa manhã? Quantos necessitam de transformação nessa manhã? Quantos necessitam de cura nessa manhã? Reconhecer a sua condição é o primeiro passo para a cura, é o primeiro passo para o milagre. Seja honesto, seja transparente, seja capaz de reconhecer os seus erros. Reconheça a sua condição espiritual. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos que são humildes de coração. Você precisa, querido, de uma experiência com Deus? Reconheça, peça a Ele. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você ainda não fala em línguas, não tem os dons do Espírito ativos? Busque-o de todo o coração. Você reconhece que começou bem a sua caminhada, mas deixou o amor de Deus se esfriar no seu coração? O Senhor diz para você nessa manhã: lembre-se de onde você caiu. Volte atrás, volte às primeiras obras enquanto é tempo. Sabe, querido, Deus resiste aos soberbos. A arrogância faz alguém viver em trevas. As ideias preconcebidas, aqueles homens, porque se achavam tão espirituais, perderam a oportunidade de arrepender-se, perderam a oportunidade de ter um encontro, uma experiência transformadora com Jesus. Provérbios 26:12 diz assim: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Você compreende a palavra do Senhor nessa manhã, não é verdade? Quem já se acha sábio não tem que aprender nada, não tem mais o que aprender. Por isso há mais esperança para o insensato, há mais esperança para o tolo do que para ele. Quem se acha já santo, pensa que já está bem. Mas aquele que é humilde para reconhecer, para olhar para dentro de si, é aquele que encontrará Jesus e que provará de um milagre. Querido, eu termino dizendo: Jesus é a luz do mundo e você foi chamado para viver na luz. Aleluia! Cuidado com as visões distorcidas. A tradição da religião e as ideologias do mundo cegam, fazem com que as pessoas deixem de ver a realidade, deixem de ver os fatos. O Senhor te chama, e a luz e o milagre que Ele está fazendo na sua vida é para que você se levante como uma testemunha de Cristo nesse mundo. E Ele te chama nessa manhã a ser um homem e uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo, que testemunhará com ousadia do poder de Deus nesse mundo. Você tem sido perseguido? Muitas vezes a perseguição começa dentro da família. Muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, os irmãos são os primeiros a perseguir. Mas o Senhor te diz nessa manhã: fique firme, mesmo diante da oposição. Preocupe-se, ao invés de agradar as pessoas, agradar a Deus. E Jesus estará do teu lado. Ele te dará sabedoria. E no momento certo Ele te honrará diante dos seus acusadores, diante dos seus perseguidores. O Senhor te chama nessa manhã: cresça na revelação de Cristo. Não pare onde você está. Deus tem uma fonte de águas vivas para você. Mas para que tudo isso seja uma verdade, você precisa começar reconhecendo a sua condição. Essa é uma manhã de milagres. E Deus
visita a tua vida com poder hoje. Você crê e recebe? Antes de orarmos, eu vou deixar uma aplicação para você essa semana. Que você leia Romanos 1, do 18 ao 32. Marque aí no aplicativo ou no seu caderno. E que você ore hoje mesmo a Deus. E busque 3 áreas em que você reconhece que está com uma visão distorcida. Que você tem enxergado através de lentes da tradição, da ideologia, e então você vai buscar textos bíblicos para poder clarear sua visão. Quer que eu repito? Você vai ler Romanos 1, do 18 ao 32, e depois orar, e colocar no papel, no caderno, 3 áreas em que você reconhece que precisa renovar sua visão. Você vai colocar ali quais sejam essas áreas e vai buscar versículos bíblicos. Você pode ir na Bíblia online ou no buscador da internet, coloca lá versículos bíblicos sobre tal. E você vai buscar textos bíblicos que contraponham aquela visão distorcida que hoje você reconhece que tem. Tudo bem? Conseguiram compreender? É fácil, não é?